Gostaria de iniciar dando boas-vindas a todas as pessoas presentes e, como parte da comissão organizadora deste seminário, gostaria de fazer uma breve reflexão sobre o significado desse evento no momento histórico que vivemos. Pois vivemos tempos difíceis. Tempos de uma crise que passou a se instalar, principalmente nos últimos 10 anos, como uma crise permanente do capital. Essa crise não se traduz apenas no âmbito do conhecimento, nos termos de uma concepção de mundo cuja hegemonia se escancara pela decadência de nosso tempo histórico, mas, sobretudo, pelas condições materiais que subjazem a produção de nossa existência no plano objetivo. Tem sido um período de agudo acirramento das contradições do modo capitalista de produção e reprodução da vida, em que o povo, a classe que tem seu trabalho explorado pelo capital, sofreu e vem sofrendo permanentes e violentos ataques de intensificação da exploração do trabalho, cujo processo tem abalado a concepção de emprego que vínhamos formulando até então como herança histórica do modelo de bem-estar social e que, pelas sucessivas transformações do mundo do trabalho, tem se metamorfoseado nas mais variadas formas de precarização das condições de produção da nossa existência. O que resulta numa vaga e imprecisa noção de emprego que não existe mais e que, entretanto, tem aumentado a intensidade de trabalho e superexploração, visando atender à reestruturação produtiva do capital na atual fase de desenvolvimento do capitalismo. Transformações essas que vêm se manifestando no centro do desenvolvimento do império capitalista, como se pode verificar pelo notório abalo das relações capitalistas nos Estados Unidos, que, para tentar se manter no seu domínio, recorre cada vez mais a um modo de destruição da vida no planeta. Não obstante, aqui na periferia do capital, portanto, na América Latina e no Brasil, tal abalo se projeta de forma ainda mais intensa, já que nos colocam como quintal deste império, para utilizar um termo recentemente utilizado pelo abjeto governador daquele país, cuja performance está a serviço do capital. São tempos temerários, em que o crescimento da intolerância e do fundamentalismo religioso tem aniquilado a suposta e frágil manutenção da laicidade do Estado, invadindo de forma brusca a economia, a cultura, a arte, a universidade e a escola pública, que no Brasil nunca foi de fato pública, mas marcada pelos interesses da propriedade privada ao longo da histórica produção material da escola pública, como diria o professor Dermaval Sabiani. Exemplo mais cabal desta política periférica ocorreu durante o mês de abril, em que o governador do estado de São Paulo autorizou a publicação de um edital de licitação para transferir à iniciativa privada a gestão de 143 escolas públicas do estado, com a justificativa de que muitas escolas periféricas e com infraestrutura precária precisam de grandes reformas. O mesmo ocorreu em relação à militarização de 89 escolas de cidades com IDH abaixo da média estadual e 37 abaixo da média nacional. Vê-se, pois, que o centro do império capitalista coordena tais processos ao ditar o modelo de concessão da parceria público-privada e de gestão da violência pela política do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, cujo objetivo está em não onerar os cofres do Estado. Em tempos difíceis como esses, parece que a escola pública ocupa, para o Estado, o sentido unilateral de reproduzir a lógica de financiarização da vida no capitalismo. A universidade pública, por sua vez, também parece cumprir este papel de forma eficiente,
pois tem se manifestado como um espaço em que a crítica radical ao sistema capitalista nem sequer é tomada como parâmetro para discutir a crise pela qual ela mesma tem passado, quiçá em relação à sociedade e ao lugar que o Brasil ocupa no capitalismo dependente periférico. Ao invés de produzir a crítica, a universidade reproduz a alienação como um instrumento do Estado. Essas palavras podem parecer não muito acolhedoras como forma de se abrir um evento como este que se inicia agora. Entretanto, partindo do pressuposto de que a contradição movimenta a vida e a história, consideramos que a universidade pode se constituir como um espaço em que nós, professores, estudantes, pesquisadores e trabalhadores, possamos nos colocar e nos posicionar a favor da vida, da crítica e de um projeto revolucionário para a sociedade contemporânea. Temos claro que essa não é uma tarefa individual. O motor dessa transformação não é apenas individual de professores, mas sobretudo dos estudantes. Na verdade, trata-se de uma tarefa coletiva de todos nós que aqui estamos. E o espaço deste evento se torna, portanto, um espaço em que nos colocamos contra uma universidade que atenda às necessidades da sociedade do capital, criando a possibilidade de se discutir uma universidade necessária, para se conceber um projeto de sociedade que não reproduza a alienação na contemporaneidade. E isso só é possível porque temos aqui, hoje, a reunião de pessoas comprometidas com esse projeto. Assim, é justamente nesses tempos difíceis que se torna impossível traduzir em palavras o entusiasmo, a emoção e a alegria de reunir um coletivo de pessoas generosas e expressivas de humanidade, de conhecimentos e de afetos, por meio da proposta deste modesto seminário, que tem como objetivo discutir e fortalecer a construção de uma concepção de mundo e de um projeto de sociedade que se paute nos conhecimentos objetivos e nas contradições da obra lucatiana, nas contribuições da obra lucatiana como subsídio teórico para a defesa de uma pedagogia socialista para a educação escolar. Pedagogia que, do ponto de vista ético-político, se posiciona de forma inequívoca pelo compromisso com a superação da sociedade estruturalmente pautada na propriedade privada dos meios de produção e na extração da mais-valia da classe explorada, a classe trabalhadora, colocando em evidência a contribuição que a educação escolar pode e deve dar nesse processo, sem a ilusão de achar que a transformação dessa universidade e da escola pública dependerá apenas de nós. Há que se lutar pela transformação política e material dessa sociedade. É nesse sentido que reivindicamos para este evento a discussão da obra de Lukács como um instrumento de análise da realidade e da prática política que perpassa a arte, a ciência e a sociedade. A análise que Lukács faz da estátua de Laoconte de Virgílio, atribuída a Agessandro, Atenodoro e Polidoro, utilizada para ilustrar a abertura do nosso seminário, nos auxilia a contextualizar o atual momento de decadência ideológica que o autor aborda ao recuperar Marx em sua ontologia. Esta obra representa uma cena narrada na Eneida de Virgílio, quando Enéas relata as últimas horas de Troia, quando os gregos deixam o famoso cavalo de madeira nos portões de Troia. Laoconte, sacerdote de Apolo, firmemente o condena como uma artimanha dos inimigos, pede sua destruição e arremessa uma lança contra ele. Momentos depois, 2 serpentes saem das águas e atacam o sacerdote e seus filhos.
Os troianos entendem isso como um prodígio. Laoconte estaria errado e teria desagradado aos deuses. Lukács cita a análise de Lessing sobre esta imagem para dizer que numa pintura e numa escultura pode haver narração, porque nela existe movimento e ação, além de um quase tempo. O Laoconte de Virgílio grita, mas este da escultura que podemos apreciar também. Sua dor é dupla. A mordida das serpentes e a impotência de saber a verdade, saber de sua importância política, que é a sobrevivência de Troia, e, mesmo assim, ser incapaz ante a manipulação dos gregos e a falta de senso crítico dos conterrâneos. Não trazemos a obra como mera vivência trágica, que apenas lamenta a tragédia da impotência da verdade perante a manipulação. Ela narra a história de uma queda que abre caminhos à própria superação. Esse episódio é contado não na Ilíada, mas na Eneida, na qual o herói troiano Enéas conduzirá os sobreviventes troianos à fundação de Roma, que adiante dominará aqueles gregos. Não se trata, assim, de um herói trágico isolado, mas de uma jornada coletiva. A importância disso não é fazer a apologia dos romanos e seu imperialismo contra os gregos, mas destacar a contribuição em movimento, a possibilidade de superação, da transformação da tragédia em epopeia. Tal seria o desafio da classe trabalhadora e do pensamento crítico hoje: transformar a tragédia capitalista em epopeia humanizadora socialista. Encontrar na Troia que está caindo uma reorganização de forças dos dominados contra os dominadores, pela liberdade. Nesse sentido, pensamos que a obra trata de temas que são importantes para a análise da realidade contemporânea, especialmente do momento de decadência pelo qual passamos, reivindicando atributos teórico-práticos para uma universidade e uma escola pública necessárias, tais como a verdade, o posicionamento, a não relativização e a não conciliação do projeto de sociedade que se quer fomentar, além do par contraditório, determinismo e liberdade. Consideramos, portanto, que esses atributos são necessários à análise da sociedade, da ciência e da arte como esferas que produzem e são produzidas pela sociedade e que precisam estar presentes na educação escolar. É esse o objetivo que nos trouxe até aqui, hoje, na abertura desse evento. Quando concebemos esse seminário, imaginávamos um evento de pequeno porte e de alcance estritamente regional. Na verdade, nós pensávamos apenas em uma oportunidade de abrir um debate local com as licenciaturas do curso de Letras, do curso de Química e do curso de Ciências Sociais, além dos programas de pós-graduação dessa unidade. Também considerando o curso de Pedagogia. No sentido, então, de ampliarmos a esfera de atuação estratégica como projeto de fortalecimento de uma universidade necessária. Portanto, por meio de uma pedagogia socialista para a educação escolar, pelas contribuições do pensamento de Lukács, podemos buscar articular a proposta do seminário com a arte, a ciência e a sociedade. A proposta era de reunir estudantes, professores, pesquisadores e trabalhadores que se constituem como precursores e contemporâneos de um projeto de sociedade que pode contribuir para a discussão de uma pedagogia socialista necessária. Na medida em que este evento pode constituir como um espaço disposto a realizar uma crítica e uma autocrítica que contribua aos propósitos de uma discussão interna, realizada por pares e por vínculos à educação escolar, contribuindo à construção coletiva e, sobretudo, à concepção de uma pedagogia socialista realizável no seio da sociedade global, considerando as contradições da contemporaneidade na totalidade, como diria Xavier. Assim,
É com grande satisfação que recebemos hoje aqui, nesse anfiteatro, a participação de camaradas que extrapolaram nossas expectativas iniciais de um evento de abrangência regional. Recebemos o interesse e a presença de pessoas de vários estados do país e que se dispuseram a estar reunidos conosco em torno desse projeto compartilhado. Projeto esse que leve em consideração as contribuições de um esteta como antídoto para enfrentarmos esses tempos de transformações que exigem um posicionamento teórico, prático, de radical transformação de nosso modo de viver. Pela não relativização e não conciliação com projetos de sociedade que são compensatórios, identitários, dependentes e atenuantes das contradições do capital. Assim tem sido subjugada a educação escolar pelo projeto educacional que se coloca representativo até de um esquerdismo no Brasil, em que o único horizonte é a volta ao passado ou o delírio ingênuo de considerar que o Estado, em específico, utilizando a escola pública como instrumento, poderá por si só nos salvar dessa barbárie. A mesma surpresa e grata satisfação ocorreu em relação às submissões de trabalhos. Foram 40 trabalhos recebidos, com um número total de 43 autores vinculados a instituições de estados diferentes. 23 de São Paulo, 7 do Rio de Janeiro, 5 do Distrito Federal, 3 de Goiás, 2 do Paraná, 1 de Minas Gerais, 1 de Santa Catarina e 1 do Rio Grande do Norte. Portanto, recebemos trabalhos de 7 estados brasileiros e do Distrito Federal. Isso denota certa amplitude e diversidade de proposições para o debate científico em torno da obra de Lukács e a educação escolar. Consideramos um número significativo de trabalhos, demonstrando que a abrangência da obra desse autor tem buscado estabelecer vínculos com a interpretação e análise da educação escolar, com possibilidades de articulação com a arte, a ciência e a sociedade. Também é importante destacar que, mesmo após o encerramento do prazo para o envio dos trabalhos, as inscrições como ouvintes continuaram a chegar, fazendo com que o início de nossas atividades de hoje alcançasse mais de 170 inscrições confirmadas. Consideramos que talvez esse evento se constitui como uma primeira iniciativa que pode inaugurar a história de construção coletiva de uma série de eventos sobre as contribuições da obra lucatiana para se conceber e executar uma prática social educativa que considere a transformação da educação escolar pela transformação estrutural dessa sociedade que, como dito anteriormente, se coloca como destrutiva do ponto de vista de sustentação de um projeto de humanização do ser humano. Certamente, essa expectativa, no futuro, poderá ocorrer na medida em que contarmos com uma generosa e especial participação de todos que estão aqui neste evento e que poderão levar à frente a continuidade deste evento para suas instituições, caso considerem uma proposta viável. Esse evento é fruto de uma iniciativa que partiu do Grupo de Estudos Marxistas em Educação, aqui da Faculdade de Ciências e Letras da UESP de Araraquara, e que só pôde ser realizado com o fundamental apoio financeiro do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, e que eu gostaria de agradecer especialmente à coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, a nossa estimada Maria José da Silva Fernandes, que se encontra aqui presente conosco. Importante também foi o apoio do Departamento de Educação e do Departamento de Psicologia da Educação, além dos conselhos de curso de Pedagogia e de Letras, que também contribuíram com a realização do evento. Tal como destacado em relação às nossas expectativas iniciais, esperamos que ele possa contribuir para estabelecer laços com os cursos de licenciatura ofertados pela nossa unidade, promovendo a aproximação teórica em torno da obra de Lukács entre docentes, alunos e projetos que venham a se concretizar, incluindo também as pesquisas e as atividades do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar. Gostaríamos de agradecer
todo o trabalho e empenho dos servidores que trabalharam na Copa, na STAEP e na zeladoria e que não mediram esforços em auxiliar nas atividades técnicas e administrativas para fazer acontecer esse evento. Gostaríamos de agradecer também a disponibilidade do camarada Efraim Maciel, que se disponibilizou a gravar as palestras do evento, que serão posteriormente disponibilizadas no canal do YouTube. Ao tocar no tema das parcerias e apoios financeiros do evento, gostaria de destacar a escolha política desta comissão organizadora de se fazer um evento com taxas de inscrições acessíveis, possibilitando a isenção para estudantes da educação básica e da graduação e para os professores da escola pública. Além de trabalharmos com valores de R$ 30 para estudantes de pós-graduação e outros profissionais, incluindo a possibilidade de isenção de inscrição. Ao mesmo tempo, e por outro lado, a escolha de se trabalhar com taxas de inscrição acessíveis se deve ao fato de nos propormos a realização de um evento de baixo custo. Por conta disso, não poderemos oferecer um banquete nos 2 cofres que incluímos na programação do evento, mas teremos o suficiente para estreitar os vínculos de nossas interações pela sociabilidade criada por esse espaço. Gostaria de registrar que grande parte do trabalho da Secretaria do evento e todo o trabalho de coordenação científica foi feito com grande empenho e dedicação de pesquisadores, professores e estudantes que tiveram que conciliar seus empregos para atender às diversas atividades de organização do evento ao longo de mais de 6 meses. As condições de realização desses trabalhos nem sempre ocorrem em condições ideais, a considerar as condições de sobretrabalho que estamos submetidos. Entretanto, temos a tranquilidade para afirmar que essas atividades foram conduzidas por meio do desenvolvimento de um trabalho com absoluta seriedade, responsabilidade e compromisso político. Dessa forma, desejamos que as reflexões ao longo dos próximos 2 dias de atividades sejam bastante proveitosas ao considerar o espaço de debate acadêmico crítico e propositivo que contribuirá para o fortalecimento da relação entre a obra de Lukács e a produção científica voltada para a educação escolar. Finalizo, enfim, com um último apontamento. Em tempos de relativismos, individualismos e produtivismo reinantes na universidade e na sociedade, é difícil sintetizar e descrever em palavras o significado e a importância do processo de construção coletiva que resultou no evento que neste momento damos início. Certamente, todos nós da comissão organizadora, diretamente envolvidos nessa construção, foi uma concreta aprendizagem sobre o processo coletivo de tomada de decisões, a distribuição de tarefas e responsabilidades, os erros e acertos assumidos coletivamente, a descoberta de talentos, possibilidades e dificuldades pessoais, a sensibilidade necessária para a convivência, o desafio da manutenção da unidade diante de divergências e situações conflituosas em nome de um projeto compartilhado que se exterioriza num projeto de educação e de sociedade. Registro aqui o reconhecimento e a gratidão a cada um dos membros da comissão organizadora que tornaram possível o que estamos vivendo hoje, nomeadamente Arthur, Camila, Érica, Guilherme, Jaqueline, João Pedro, Juliana, Laura, Leandro, Mariana, Newton, Rodrigo e Vinícius. A essas pessoas que se dedicaram grande parte de seu tempo e energia dos últimos meses e mais intensivamente na última semana, eu peço uma salva de palmas.